Boa tarde, Pastor Rony, boa tarde, convidados e telespectadores. Uma criança, ela já nasce salva? E aí, gente, uma criança já nasce salva? Como é que funciona? Mas pergunta difícil. Mas seu tupete tá top, viu? Obrigado, né? Tá igual o Tintim. A gente tava conversando sem secador, né? Só com a... E aí, a criança já nasce salva, não nasce salva? Como que vocês veem isso teologicamente? Não, ela não nasce salva, né? Ela precisa ter um conhecimento do que é fé, do que é Jesus Cristo, da salvação, do que Jesus fez por nós, para que ela tenha essa decisão, ela tome essa decisão. Mas nascer salva não nasce, não. E se a criança morrer ainda, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos? E aí? Boa pergunta. Ela realmente, só completando o que o pastor falou, ela realmente não nasce salva. Ela também, como nós, né, foi concebida do pecado. E até porque é um processo. Aí cabe a nós, né, que estamos na igreja, cabe à família, principalmente aos pais, a estar ajudando nessa área. Já a criança de 1 ano a 3 anos, 2 anos, bebê, até acredito que até os 4. Porque isso, pastor, vai de cada criança. Então, se ela vier a falecer, eu creio que o Senhor é tão amoroso, o amor dele é um amor tão incondicional, que ele resgata, sim, essas crianças. Elas vão ser salvas, sim. Até porque na própria consciência, a criança não tem ainda, né, a consciência do bem e do mal, do errado e do certo, Exatamente. e nem ainda a consciência de conceber a ideia da fé. Sim. Porque acaba que a fé que elas têm quando criança é copiada dos pais. Eu falo por mim, eu não sei se vocês têm essa experiência, eu fui criado na igreja desde a primeira infância. Na minha casa eu não cheguei nem a ser batizado na igreja católica, meu pai converteu quando eu nasci, meu pai e minha mãe. E eu fui criado em todo o contexto cristão, era um bom menino, mas quando chegou aquela adolescência que começa a ter mais decisão e escolha, como meu coração não era regenerado, manifestou o mal, que é essa natureza que herdamos de Adão, não é isso que você estava falando? Por isso que você fala que não nasce salvo. Exato. Mas até essa natureza manifestar, a criança é tida como pura. Sim ou não? Sim. Na verdade, tem um psicólogo chamado James Fowler, que ele caracteriza a fé em 6 estágios, né? Então ele diz, como nós estamos falando de crianças, tem os 3 primeiros estágios. O primeiro estágio, que é a fé intuitiva e projetiva, que vai da idade de 2 a 7 anos. Nessa fase, a criança ela não tem um raciocínio lógico, então ela usa a intuição para tentar entender a Deus. No seu caso, que era o estágio 3 da fé, que é a fé sintético-convencional, que vai de 12 a 18 anos, nessa fase ela é muito importante porque é onde a criança ela decide a sua fé. A fé dela é influenciada pelos pais ou pelo grupo social, no caso a igreja. O estágio 2, que vai de 7 a 11 anos, é o estágio que a criança ela pensa literalmente, não sei se você lembra do Fantástico Mundo de Bob, aquele desenho que falava assim, vai chover canivete, ele imaginava que ia chover canivete. Então a criança ela entende a fé dela através de histórias, através de crenças e através de experiências dos próprios coleguinhas da fé. Então é muito importante esse exemplo que você está dando, né? Dessa fase adolescente que você teve, foi uma decisão, você teve o conhecimento do bem e do mal, no sentido da malícia, do pecado, né? Até você se decidir, você foi influenciado, né? E é interessante que poucos dias atrás eu estava num ambiente e começamos a conversar sobre religião, e um casal disse, eu não gosto muito da religião, e começou a falar algumas coisas. Sim. Aí começou a dar também acusações a respeito de algumas religiões. E entrou no assunto do batismo. E aí perguntaram por que a gente não batiza criança. E aí eu peguei o texto que Jesus diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Sim. Então o processo da salvação ele passa pelo crer, e por eu crer, então eu batizo, mas o batismo em si não salva, né? Agora, a criança, como nós estávamos falando aqui, se ela não tem ainda a capacidade cognitiva, emocional, uma estrutura, né, de tomar decisão, de escolha, não faz sentido o batismo quando criança, né, Cristina? Sim, com certeza. Até a questão, quando a criança ela está no ventre da mãe, se a mãe ou o pai começa a conversar com ela, a falar de Jesus, a contar histórias bíblicas para ela, essa criança já vai nascer com um diferencial. Já tem uma influência, Isso, né? com Assim certeza. como os judeus faziam, né? Com certeza. Então, quando ela nasce, no meu modo de pensar, não existe uma questão assim, qual a idade
para introduzir a criança na fé. Para mim não existe isso, porque a partir do momento que você começa a falar com a criança desde pequenininha, ela vai crescendo, crescendo e ela vai recebendo isso aí. Então, por exemplo, Posso falar um pouquinho dos Gideões? Pode. Então, por exemplo, os Gideões Mirins, a gente tem agora o Infantes, que é crianças de 4 a 6 anos. Aí depois nós temos os Gideões Mirins, que é crianças de 7 a 12, e tem os Gideões Teens, que é de 13 aos 18. Então, quer dizer, uma criança quando chega pra gente com 4 anos de idade, ela já chega, principalmente se ela já vem de um seio de família evangélica, né? Então, ela já vem com aquele intuito, ela sabe quem é Jesus. Só que ela, na íntegra mesmo, ela não conhece. Na essência, ela não teve uma experiência, né? Mas ela já tem aquela cultura toda formatada para o cristianismo. E nós nos deparamos com crianças também, pastor, que não conhecem Jesus, que nunca ouviu falar. São crianças que às vezes é o pai, que às vezes é cristão, às vezes a mãe, ou então nenhum dos dois são, mas é a avó que ali paga o preço e leva as crianças. Então, o evangelho é introduzido àquela criança. Aí ela começa a aprender a crer. Entendeu? Eu sempre falo que pais espiritualmente sadios geram filhos espiritualmente sadios. Com certeza. Na verdade, o que acontece hoje no nosso meio é que muitos pais querem os filhos espiritualmente sadios, mas eles mesmos não praticam a sua fé, não têm um devocional em casa, não colocam isso, né? Não refletem isso na vida da criança. Né? Mas esses pais têm que colocar as crianças nos Gideões Mirins, porque lá os meninos aprendem a fazer devocional, eles aprendem a ler Bíblia, a orar, eles têm um caderninho de oração, eles obrigam os pais a participar com eles. Exatamente. Porque os meninos ficam mais experientes na palavra do que os pais. Mas é verdade. Mas é igual Desculpa. Pode falar, querido. E nós já vivemos assim tantas experiências, porque a gente também tem um acampamento, né? Sim. Então, uma vez por ano, a gente tem esse momento com as crianças e a gente deixa eles assim, palavra, tem brincadeiras, claro, que frisando que eles não podem deixar de ser crianças, né? Eles criança, eles precisam ter essa fase na vida deles. Mas, por outro lado, eles precisam entender o porquê que eles precisam da salvação. Eles precisam entender. Essa questão da idade, realmente, ela não é um ponto-chave, né? Cada criança tem seu desenvolvimento, né? Sim. Mas, da mesma maneira que a participação dos pais e do ambiente influencia no caráter, na formação do caráter dos 0 aos 7 anos, também a presença dos princípios cristãos e do exemplo cristão vai formatar já um caráter baseado na cultura bíblica. Sim. E isso vai ajudar muito a criança. Claro. Independente dela ter tido uma experiência sobrenatural, espiritual com Cristo, ela vai ter princípios. Eu volto a falar do meu testemunho. Eu não tinha uma experiência com Jesus, eu não era salvo. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu fui para o mundo aprontar. Mas havia uma cultura cristã. Eu sabia o que era errado. E muitas vezes eu deixei o errado, virei as costas e saí, porque eu lembrava do Deus dos meus pais. Sim. E quando as coisas apertaram para mim, que eu já não aguentava mais viver longe da casa do Senhor, mesmo não tendo conhecido Jesus, e eu tive a minha experiência de conversão com 22 anos, sozinho no terraço de um prédio, ouvindo uma música cristã. Mas eu estava buscando o Deus dos meus pais. Eu não conhecia de fato, mas eu conhecia de ouvir falar. Então, a cultura cristã que o meu pai e minha mãe me passou, me salgou. Mas é isso que a gente fala sobre Provérbios 22:6, que é ensinar a criança no caminho. Você foi ensinado no caminho. Você via seus pais buscando a Deus, né, ensinando. O princípio, a base, a fundação foi passada para você. O que acontece hoje, e a gente está falando sobre a espiritualidade das crianças, é que muitos líderes, muitos pais, né, principalmente os pais, eles querem que a criança seja madura espiritualmente, mas ela não vê reflexo disso na vida dos pais. E aí precisa de ministérios, precisa de uma orientação para poder trabalhar isso. Então, por exemplo, quando a gente vai nas igrejas ministrar, a gente faz um trabalho não só com as crianças, mas principalmente com os pais. Porque o que eu falo sobre mídia, sobre desenho, videogame, as crianças já estão careca de saber. Mas os pais não. E muitos chegam para mim e falam assim, olha, não sabia sobre isso. Inclusive, tem uma participação aqui que é para você, Igor. Tá dizendo assim, olha, meu netinho está com muito medo. Do nada fala que vê dragão voando no céu. A criança é mais vulnerável ao mundo espiritual? Tem 3 anos. Olha, isso é para você que trabalha com desenho. Exatamente. Depende do que ela está assistindo, né? Ela está assimilando aquela cultura e realmente a criança, como ela é mais inocente, ela é mais frágil, mais suscetível ao mundo espiritual. Estamos falando de espiritualidade. E aí cabe aos pais estarem entendendo esse processo. Por que ela está assistindo? Por que ela está vendo esses dragões? De onde ela está tirando isso, né? O caso do J5, a gente trabalha a revista,
A gente trabalha de uma maneira lúdica, mas também literal. Literal em que sentido? Da palavra de Deus. A gente ensina a criança, o adolescente a buscar a Bíblia através dessa revista aqui. Então é isso, tem que ver o que está acontecendo, que tipo de programa ela está assistindo. Pastora Cristina, né? Sim. Isso, Pastora Cristina. Com quantos anos as crianças já têm o conhecimento do certo e o errado? Fernando está falando de São Geraldo do Araguaia. Deus abençoe, Fernando. Nós acabamos de falar isso, né? Não é uma data exata. Até a questão não ter uma exata. Alguns estudiosos falam, até mesmo profissionais, que a idade da razão da criança é os 7 anos. Tá? Mas, biblicamente falando, a gente não tem essa base, não. A gente não tem essa certeza, né? Qual que é a idade da criança. Mas, nós trabalhamos com crianças que têm 6 anos de idade, ela já consegue discernir pra gente o que ela pode e o que ela não pode. É aquela questão de perguntar para a criança assim, Jesus no seu lugar, ele faria isso? Aí você coloca a criança para pensar. Isso, que ela está aprendendo através de histórias, através do ensino, isso. Né? Então, eu vejo dessa forma. É muito mais fácil você ensinar uma criança, mesmo que você não tenha todas as respostas, porque a criança nessa idade, elas são muito curiosas. Sim, vai perguntar tudo. Por quê? Nós adultos... Por quê? Cala, menino. Nós adultos não temos que saber tudo, nós não temos todas as respostas, mas a gente pode dizer para a criança que a gente vai estudar o assunto e a gente vai levar a resposta, e tendo a certeza que a gente precisa levar a resposta. E isso que a Cristina falou é muito importante, dessa honestidade de nós adultos para com as crianças, né? De você falar para ela, olha, isso eu não sei, mas o papai e a mamãe vai estudar, ou o líder vai estudar, e depois eu trago isso para você. Isso gera uma credibilidade, um relacionamento de confiança. Eu falei assim, olha que legal, ele não inventou, porque mesmo lá fora também, né, Cristina, eles vão aprender de uma maneira errada. E vão falar assim, olha, o que ele me falou não tem nada a ver. Né? Então a gente não pode inventar, a gente fala isso para os pais, não invente, né? Fala, você não sabe, mas eu vou procurar saber. A minha irmã, ela é pastora na Getsemane, lá em Vespasiano. Aí ela tem um filhinho, Samuel. Desde pequenininho, ele sentava para ver as aulas que ela dava na igreja de escola bíblica. A minha irmã é teóloga, muito conhecedora, dava aula na igreja e ele ficava assistindo. Aí um dia ele virou para ela e falou assim, mamãe, eu quero batizar. Não, filho, você está muito novo. Eu sei tudo de Bíblia. Tudo que você vai ensinar lá eu já sei. Aí coloca ele na classe das crianças, a professora começa a falar de uma história bíblica, ele entra e começa a contar a história. Atrapalha a aula. Porque ele já sabe. Ele já está inserido, e isso é muito lindo, né? Porque a capacidade de crer, ela também passa pela capacidade de entender, a capacidade cognitiva da pessoa. Às vezes a gente olha assim a palavra fé e nós trazemos muito para o sobrenatural e para o místico e esquecemos que passa pela razão. Por isso que é importante observar se a pessoa, a criança, tem capacidade de entender. Por exemplo, uma criança me procurou na igreja e falou, pastor, eu quero batizar. Ela assistiu o batismo nosso, achou muito bonito, ficou emocionado, queria batizar. Aí eu perguntei para ele está chegando na igreja agora, não tem cultura cristã nem nada. A mãe nem batizou ainda. Aí eu falei assim, quem é Jesus para você? A primeira pergunta, né? Aí ele falou assim, ele é um cara legal. Ou seja, ele não teve a compreensão de fato quem é Jesus. Aí eu falei, então vamos caminhar mais um pouquinho, depois a gente conversa sobre o batismo, tá bom? Aí tá bom, ficou quietinho. Mas realmente cada criança tem um jeito, né? E nós temos que entender que questionamento faz o bem para a gente, faz parte da nossa vida cristã, né? Nós não estamos criando uma comunidade cristã alienada, nós precisamos desse questionamento para a gente até poder passar isso para os nossos filhos, para as crianças. Né? E é muito válido também aquilo que você tinha comentado sobre a família. A família, por mais que o ministério esteja ali ajudando o seu filho a caminhar na fé, né, tendo aquela busca com ele, mas a família precisa estar junto. O pai e a mãe precisam pagar um preço, igual, por exemplo, Gideões Mirins. Gideões Mirins são crianças que oram, são intercessoras. Então, a gente trabalha o caráter da criança no caráter de Cristo. É ensiná-la a viver sempre a verdade. Ela vai conseguir ter um discernimento de quando ela começar a falar uma mentira. O que pode, o que não pode. Entende? Ela está propícia a pecar? Claro, nós estamos a isso. E o que acontece? Quando a gente chega para a criança e fala com a criança assim, você sabe quem é Jesus na sua vida? Aí ela já consegue, nessa idade, virar para você e falar, sei, ele é o meu Salvador. Já tem o fundamento, né? Entende? Então não é nada difícil, porque a criança é igual um CD virgem.
Tudo que você lançar para ela nessa idade, quanto mais novinha é, tudo ela vai receber. Agora é um perigo também, né, pastor? É um perigo, porque se nós como mestres caímos na bobagem de ensinar qualquer coisa errada, aquilo ali vai gravar, vai ficar gravado. É televisão, né? Os pais terceirizam o tempo dos filhos para a televisão cuidar. Sim. E hoje, por exemplo, está uma grande polêmica aí da HBO com um desenho extremamente sexual, explícito, que excita até adulto. Eu comecei a ver o desenho e eu parei, porque aquilo contamina a mente. Verdade. É muito provocativo. E a criancinha fica vendo aquilo. Isso vai formatar uma mentalidade perversa, né, Igor? O próprio desenho Hora da Aventura, que passa em canal aberto, ele é extremamente com conteúdo sexual, tem zoofilia, né, que é sexo entre homem e animal, mas tudo está ali mostrando e está aberto, falando abertamente, tem lesbianismo. Então os pais olham aquele design, aquele conceito, que fofinho, que bonitinho, mas não tiram tempo de qualidade com os filhos para ver o que meu filho está assistindo, o que meu filho está fazendo. Você trabalhou em produção de desenho secular, não trabalhou? Tem já um conceito formatado para isso ou é velado? Não, tem um conceito. Eles sabem o que eles querem passar. O Avatar, por exemplo, tem o conceito de budismo, né, de hinduísmo. Eles sabem o que eles querem trabalhar, né? Não tem mais essa questão de mensagem subliminar hoje. Eles estão falando abertamente. A Disney agora ela está com uma campanha para todos os filmes e todos os desenhos animados, eles introduziram um personagem LGBT. Eles estão falando abertamente sobre isso. Eles querem que a sociedade aceitem, né, uma criança decidir a sua homossexualidade. Isso é muito sério porque a cultura cristã, na maioria, né, as pessoas acham que as manifestações satânicas são aquelas, tipo, monstruosas na igreja, né? Vou te matar, aquela coisa que transfigura. Né? E a gente não percebe que a maior arma de escravizar alguém é com a ideologia, é na mente. Claro. Isso desde o Éden, aliás, desde o céu, quando o anjo, o de Satanás lá, iludiu os outros anjos e caiu junto com ele. E isso é muito usado pela mídia. E o cristão dormiu esses anos todos, né? Muito tempo. Comeu tudo que veio e não fez nada com a mídia. Ou então alienava-se, né? Se separava, ficava num casulo e não, isso aqui eu não me meto, isso aqui eu não vou interferir, isso aqui eu não vou, sabe? Mas nós somos não é papel da igreja. Isso não é papel da igreja, mas nós somos sal da terra. Sal da terra. Nós temos que salgar. A gente vai ter um intervalo daqui a pouquinho, a gente volta a falar, mas já serve até um alerta para quem está assistindo. Hoje é tão difícil manter uma televisão, e para o cristão principalmente, não tem muito incentivo, não tem patrocínios, e a gente não percebe o quão é importante uma televisão cristã. Sim. Quando nós temos hoje a HIT, nós temos hoje a Rede Super e tantas outras aí que estão nascendo. Meu irmão, dê graças a Deus por ter uma televisão cristã na sua casa, por estar sendo produzido programa 100% cristão, desenho animado para suas crianças. Porque aquilo que entra pela janela da nossa alma, que são os nossos olhos, nosso ouvido, tem total poder de influência. Então, se você gosta da Rede Super, sabe, se envolva, participa, faça doação, para que ela não pare, porque isso é importante demais para a próxima geração, né, gente? Com certeza. Nós vamos ter um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta e você pode participar conosco. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Estamos voltando do intervalo para o nosso último bloco. Passa muito rápido, né, gente? Muito rápido. E você pode participar pelo WhatsApp 98402-9756, 98402-9756. E nós vamos para mais uma pergunta da nossa repórter Vanessa. Pastor Rony, convidados, quais os cuidados que devemos ter para cuidar da espiritualidade de uma criança? Como cuidar da espiritualidade das crianças? Já falamos um pouco, mas pode falar aí vocês dois. Mas aí a gente estava conversando sobre isso no intervalo, né? De criar essa cultura, né? De devocional dentro de casa, de oração, de assistir programas sadios, né? De sentar à mesa é muito importante. Se perdeu isso hoje, né? Sentar à mesa, jantar juntos. Hoje cada um pega o seu prato, cada um vai para o seu quarto, todo mundo tem um celular, uma televisão, um computador. Não tem mais esse relacionamento. A espiritualidade, ela vem por repetição, ela vem por reflexo. Por exemplo, mais do que falar é ser o exemplo dentro de casa. Então, você cultivar esse devocional em casa, cultivar essa vida cristã, ela é essencial. Né? Sim. Até essa questão que você falou da mesa, isso é uma questão de disciplina. Sim. A gente precisa disciplinar dentro da nossa própria casa e não esperar que a própria igreja
vai fazer isso. todo esse papel. Né? Eu vejo que essas coisas começam dentro da nossa casa. Se você tem um tempo ali com seu filho, uma criança, por exemplo, de 2 meninos, ele tem que orar 15 minutos por dia. É todos os dias 15 minutos. É um tempo assim grande? Não é. Porque quando a criança ela chega na presença do Senhor, ela pode cantar uma música, ela pode orar e ela pode agradecer. E vai chegar um momento que ela vai sentir tanto prazer naquilo que não vai precisar dos pais terem que levá-la. Então ela acaba indo sozinha. E só fazer um adendo, eu não sei se as pessoas sabem, mas os psicólogos dizem que para você adquirir um novo hábito na sua vida, você precisa de 21 dias corridos, fazer esse mesmo hábito. Então, se você ora 15 minutos por dia durante 21 dias, isso vai acabar virando um hábito. E aí é como você ir numa academia, né? Você começa com um peso pequeno, depois você vai aumentando esse peso. A oração é a mesma coisa, você começa com 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que tem que começar com 2 horas, não vai funcionar. Mas começa aos pouquinhos, se torna hábito, e aí isso vai fazer parte da sua vida, depois na se vida torna da um família. prazer. É um prazer, na verdade. Depois do hábito vira prazer. Exatamente. E a criança, ela precisa ter limites, ela precisa ter uma disciplina. Sim. Até mesmo dentro na oração. Não tem como. Porque se a gente deixar por ela mesmo, daqui a pouco, tá vendo televisão, tá fazendo outras coisas, né? Então, infelizmente, a gente se depara com muitas situações, pastor, como por exemplo, a criança às vezes apronta alguma coisa, né? Coisas de menino mesmo, e ela gosta tanto de estar no ministério que às vezes os pais viram e falam assim, se você fizer isso de novo, você não vai no ministério de 2 mirins. Fique quietinho. Aí teve até uma situação de uma criança que foi lá com a mãe e ela perdeu média e tudo, ele já está com 10 anos, e ele falou comigo assim, tia Cris, me ajuda. Aí eu falei, o que está acontecendo? A minha mãe disse que eu perdi média, então ela não vai me deixar ir no acampamento, ela não vai me deixar nos Gideões Mirins mais. Tem que aí eu deixar chamei a mãe, É. Aí eu chamei a mãe e falei, mãe, tem tantas coisas que pode tirar da criança, por que vai tirar da presença do Senhor? Então, assim, são muitas situações. Então, o que a gente sempre fala, os pais têm que caminhar com a gente. Sim. Porque a igreja sozinha com a criança não dá conta. Agora, é tão importante, né, o exemplo, tanto que é bíblico, você citou o texto, né? Sim. Ensina o caminho, no caminho, não é o caminho, é no caminho. É no caminho. É o talmidim, né? É andando junto com o mestre, né? Exato. A psicologia ensina isso. Na ciência, a Bíblia ensina, e muitos casos de problemas familiares, quando os pais levam os filhos até um psicólogo, às vezes o psicólogo trata até os pais, não é a criança? Sim. É porque a criança está tendo uma reação estranha por causa do que vê os pais fazer. Claro. Pais que brigam. Sim. E aí serve para nós também um alerta para pais cristãos. A gente vai ter decepção na igreja, a gente vai ter frustração, pessoas vão nos machucar, porque a igreja é gente. Onde tem gente vai ter alguns que é porco espinho. Né? Pessoas amarguradas, que não estão restauradas, que vai cutucar e machucar a gente. Nunca faça da sua casa um lugar de murmuração e de falar mal de igreja, de falar mal de liderança perto dos seus filhos. Se você tem alguma coisa para reclamar, vai para o teu quarto, fecha a porta e fala entre vocês dois lá e ora. Agora, tem gente que fica falando mal da igreja, da liderança, na frente das crianças. E tem preguiça de ir na igreja, desânimo na igreja. Como que essa criança vai desejar ir na igreja? Exatamente. Não vai. Não vai. E os pais precisam entender que Ministério Infantil, Infanto-Juvenil que nós trabalhamos não é babysitter, não é tomar conta. Há um ensinamento, né? Muitos pais chegam lá, ai, toma, né? E não substitui o papel dos pais. E isso é verdade, a gente não está para substituir o papel dos pais. Exatamente. Então, meu querido, minha querida, acréscimo, né? Exatamente, né? Não é para tomar conta, é para ensinar. Já aconteceu de pai me ligar e falar comigo assim, Cris, não sei o que eu faço com meu filho, ele não quer estudar. Eu falei, pai, mas você é uma autoridade na vida do seu filho. Os pais não têm medo de usar a vara, é bíblico, né? Exatamente. Tem uma participação muito linda aqui. Boa tarde, estou assistindo a programação e estou achando muito interessante esse assunto. Tenho 3 filhas, sou cristã, mas tenho deixado minhas filhas muito expostas à televisão. E hoje minha filha de 7 anos me disse que não vai mais assistir uma série, porque tem muitos beijos e muita imoralidade. Fiquei chocada por ter deixado tanto tempo ele assistindo isso, mas fiquei grata a Deus por ela ter tido esse discernimento de entender que era errado assistir essa série. Olha que lindo. Glória a Deus. A criança com certeza teve o filtro do cristianismo, né? E o Espírito Santo tocou, porque é o Espírito Santo que convence da verdade. Amém. E ela tomou uma decisão. Tem outra participação linda aqui que eu esqueci de ler. Deixa eu achar, porque é muita participação no WhatsApp, graças a Deus. Essa aqui, ó. Gisele, que mora no Rio de Janeiro. Ela disse que aceitou Jesus com 3 anos de idade
mas ninguém me influenciou. Você acha que não, né? Depois ela diz, simplesmente fui tocada por Deus na pregação daquele dia. Então você foi influenciado pela pregação e pelo ambiente cristão que você estava. Tem 24 anos, sou casado, tenho 2 filhos, a Stephanie de 4 anos e o Pedro de 7. Meu filho aceitou Jesus também com 3 anos, sem influência de ninguém. A influência da mãe e do pai, com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre que ele tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, por onde ele vai, ele fala. Lindo isso, né? Lindo. E é aquilo que a gente estava conversando. Se ele está falando do amor de Jesus, é porque ele aprendeu com o pai e com a mãe dele. Então, a criança, ela repete o exemplo que ela vê em casa, né? E graças a Deus é um exemplo muito lindo, né? Sim, muito sadio. com certeza. Né? E a fé vem pelo ouvir? E ouvir. Então, ouviu de algum lugar. Exatamente. Dos pais, da igreja. Isso. Tem outra pergunta aqui, Cris, para você, pastora Cris. Pode chamar de Cris? Claro. Nós estamos íntimos já. O batismo infantil é certo? Já deu uma pincelada, mas pode falar diretamente para esse participante. Desde que ela tenha entendimento, né? Sim. Eu acho que é o correto. Se ela tem o entendimento do que Jesus é na vida dela, eu não vejo problema. Por isso que é importante essa entrevista pessoal, né? O principal, eu acho que a criança precisa crer, ela precisa entender a identidade dela em Cristo. Até por isso, gente, você que está assistindo pode ter alguma dúvida, a igreja evangélica não tem o hábito de batizar crianças bebezinhos, porque eles não têm a capacidade de crer. Jesus disse, crer e for batizado será salvo. Então tem que crer. A criancinha não tem essa capacidade ainda de crer. A gente apresenta a Deus, consagra a Deus como Jesus foi feito com Jesus, Sim. que é um exemplo para nós. Mas batizar, não, até que ele tenha a decisão. Eu fui criado na igreja, como eu disse, eu fui batizar com 22 anos, porque eu tive meu encontro com Jesus e eu decidi batizar sem ninguém mandar. Eu quis, porque o Espírito Santo me convenceu. Sim. Então, e isso, já estou com 40 anos, nunca mais saí do caminho do Senhor, porque foi uma decisão baseada na fé. Não é verdade? A Deus, é verdade. Tem outra participação aqui, muito interessante. O que fazer, olha, isso é muito sério. O que fazer quando a mãe é cristã e o pai não? Pois há 2 ensinamentos em casa. A mulher sábia edifica a casa, né? Não pode haver um conflito. Verdade. A mãe tem que honrar o pai, mas ao mesmo tempo ensinar os preceitos cristãos. Ela tem que ter a sabedoria de conversar com o pai, não no sentido de espiritualizar, porque ele não entende o lado espiritual, mas no sentido social e psicológico da criança. Olha, pai, o que você está assistindo, isso aqui não está fazendo bem para os nossos filhos, né? Porque se ela for conversar com um pai que não entende a Bíblia, ele pode falar que a esposa é extremista, religiosa e um monte de coisa. Mas ela tem que exercer o papel de edificar o lar, da auxiliadora. Então, é levar o marido a entender, meu bem, olha, não está certo, esse desenho é violento, olha o comportamento dos nossos filhos, como estão alterando, como estão mudando. E aí, ao mesmo tempo, passar a Bíblia para as crianças. Né? E também acho que a participação dela bem presente na vida do filho, ela pode influenciar no amor, claro, né? Paulo diz isso, né? Sobre o exemplo, né, da mulher que ora, ela pode influenciar o marido também. Mas até que, o que acontece também? A criança, Deus é tão maravilhoso que não precisa nem de haver esse problema entre marido e esposa, porque a própria criança, ela começa a ensinar. Ela pega, igual o pai que não é cristão, no caso dela, né? O pai não é cristão, a criança começa a falar com o pai as coisas que ele tem aprendido de Jesus. Entende? E as criancinhas cheias de Deus, elas têm um poder sobre os pais tremendo, né? Nossa, e como? Pastor, teve um caso que uma mãe até relatou para a pastora Ângela. Eles não eram cristãos. Aí a avó colocou a criança no ministério e essa criança começou a ministrar a vida dos pais. E eles eram amigados, né? Tudo. E a criança começou a falar com os pais que eles viviam em prostituição, que isso é pecado, que não sei o quê. E começou a ministrar na vida dos pais. Aí os pais chegou para a pastora e pediu a pastora para fazer o casamento deles. Então hoje, graças a Deus, eles são famílias totalmente convertidas e através do filho. Tem uma história lá na Lagoinha Palmeiras, onde eu pastorei, muito bonita, de um adolescente que chegou lá e começou a caminhar com a gente e pediu para batizar. O pai não gostava de crente, tinha pavor de igreja. Uhum. E aí o pai, por ser um pai zeloso, eu vou lá conhecer a igreja que meu filho está indo. Sim. Aí ele foi, gostou da igreja, aí voltou falando assim, eu gostei porque o pastor não ficou pedindo dinheiro. A ideia é que voltei de igreja. Aí esse menino foi batizar, e o pai quis participar do batismo, fez questão de ir ao batismo do filho. Olha que lindo, um adolescente influenciando o pai.
Mas voltando nesse caso aí, ela não foi bem específica, né? Mas nós temos casos também que pais, eles forçam os filhos a assistir coisas, a jogar, porque ele tem medo do filho virar cristão, virar crente, e aí ele acaba forçando. Talvez esse seja um exemplo de como ela lida com isso. É nesse sentido que eu estou falando. É muito lindo a criança evangelizar os pais, mas nesse sentido que há um conflito dentro de casa, a mulher tem que ser sábia, né? Não lidar, não brigar com o marido, é isso que eu estou querendo dizer. Ter a sabedoria de direcionar o raciocínio do marido para essas coisas da influência social. Eu acho que a amizade dela com o filho e ganhar o filho em amor, ela vai ser uma influência para ele. O filho vê ela orando, né? Não vê discutindo com o pai para ir na igreja, essas coisas. O exemplo da mãe é que vai influenciar dentro de casa. E eu falo pela minha história, serve de exemplo para a senhora que mandou essa mensagem. Eu cresci vendo meu pai escola bíblica, dando aula, minha mãe cantando na igreja, meu pai dando dízimo, meu pai lendo Bíblia, orando. Quando o mundo me apertou, a primeira coisa que veio na cabeça, o Deus dos meus pais. Interessante, né? Porque eu vi nos meus pais. O fundamento estava em você, dê né? exemplo e seu filho vai seguir você, porque o exemplo cristão é mais forte do que o exemplo do mundo. E tem outra participação aqui interessante, Juliana de Curitiba, Deus abençoe a todos vocês de Curitiba, deve estar muito frio aí. Queria saber, quando estamos ministrando em uma criança e ela não tem uma autoridade em casa, ou seja, o pai, a mãe morreu ou está ausente, como devemos proceder? A criança pode ser liberta sem uma autoridade responsável por ela? Isso aqui é questão teológica também, né? O que é libertação? O que ela entende como libertação? E aí, pastor Igor? Na verdade, você pode estar ministrando, mas há o ensino, né? Dela entender que a criança também tem que honrar o pai e a mãe, mas não negociar valores cristãos, né, dentro de casa, do que ela crê. Mas eu creio que ela está se dizendo como líder, né? Está ministrando na vida da criança, né? Nessa questão de libertação. Se é que ela não tem autoridade. Né? E também porque existe um conceito de libertação que é aquele exorcismo. E vai além disso, né? A gente expulsa o demônio quando ele manifesta. Mas nem sempre vai ter um demônio manifestando ali. A libertação vem pelo conhecimimento do Evangelho. Jesus diz: conhecereis a verdade os libertará. Então, se a criança tem um pai ou a mãe ou não tem, não faz diferença, desde que se ensine a sã doutrina, né? E isso que você falou é importantíssimo, porque às vezes se confunde a questão espiritual com a questão psicológica, né? Também. Muitas vezes não é demônio, muitas vezes é um trauma dentro de casa, é uma palavra, né? Ou a criança, né, sofreu um abuso verbal dentro de casa, e isso, o líder tem que ter essa sensibilidade através do Espírito Santo para poder identificar, discernir essas coisas. Né? Até porque, dentro do contexto que ela disse aqui, da ausência dos pais, com certeza uma criança criada sem os pais, ela vai ter alguma deformidade na sua emoção, no seu psicológico. Nos valores, né? E a igreja muitas vezes trata isso como maldição, como demônio. E é uma formação até psicológica. E psicólogo está aí para ser usado. Tem crente que tem preconceito com psicólogo. Eu não tenho. Eu mando um monte de gente para psicólogo. E hoje é essencial, né? Nessa geração doida que nós temos. Tem casos que chega no meu gabinete e eu falo assim, não é caso para mim não, vou chamar o psicólogo. E tem que tomar cuidado também, porque se você vira e fala assim, é um curso de libertação, vamos pegar a criança, vamos começar a expulsar demônio daqui a criança, vai até apavorar a criança. Até a palavra em si é pesado, né? Vai até apavorar. Né? Então é um processo mesmo, é ensinando mesmo a palavra de Deus para ela absorvendo tudo que Jesus fez e está fazendo e fará na vida dela. Tem gente que invoca demônio com a mão na cabeça do outro, sem ter demônio. Pois é. Falta esse discernimento espiritual, né? Aí que tá, né? Essa teologia da libertação, ela tem que ter seus cuidados, né? Nada substitui o ensino. Ensina o evangelho, onde a luz do evangelho chega... A palavra liberta, né? Isso, a treva vai se dissipar, porque a luz chegou, né? Exato. Claro que tem momentos que vai ter que orar e expulsar mesmo, porque manifestou, tem alguma coisa acontecendo, óbvio. Mas nem sempre é assim, né? Então, acho que serve para ela aqui esse exemplo, ensine. Muitas vezes confunde possessão com opressão, né? Ou distúrbio emocional, psicológico. Exatamente. Né? Tem outra participação aqui, a Patrícia, ela digitou meio estranho aqui, não dá para entender, eu acho que é Lagoinha, não sei, ficou estranho. O tema é muito relevante, e ela pediu para mandar um abraço para a sobrinha Ana Júlia de Almenara, que está passando férias aqui em BH. Um beijo, Ana Júlia, Deus te abençoe muito. Vamos ver aqui. Para você, Igor, bom dia. Pega Pig, é isso que fala mesmo? Peppa Pig. Peppa Pig, Peppa, isso mesmo. Isso. Eu não fiz desenho, nem sei. Power Ranger, Doc, Três Porquinhos, são alguns desenhos que meu filho gosta de assistir. Tem algum problema? Tem. Infelizmente tem.
Pode falar. A Peppa Pig é um desserviço à figura do pai e da mãe, né? Ela descredita a autoridade do pai e da mãe. O pai Sério? bobinho, o pai gordinho. Nunca vi. A Peppa não tem disciplina. Tudo que ela faz é autorizado, né? É delegado, os pais deixam ela fazer tudo que ela quer. Fazer tudo. Ela não conhece o não, ela não tem, né, um limite para as coisas dela. Você anda assistindo, hein, cara? Ué, tem que assistir, né? Você trabalha com isso, tem que estudar tudo, né? Eu trabalho com os pais, né? Uhum. Eu tenho que ensinar, dar a ferramenta para os pais trabalharem com os filhos, né? Muito Até o Três importante. Porquinhos, será? Bom, os Três Porquinhos, rapaz, São eu tão não fofinhos. tô lembrando dos Três Porquinhos, não. O problema é o lobo mau, não é os Três Porquinhos. Mas os Três Porquinhos, um é preguiçoso, né? O outro que constrói a casa de tijolos, ele é o diligente, ele é o disciplinado. Os outros dois, a de madeira e a de palha, são preguiçosos. Então, pode-se tirar uma lição boa nisso daí dos Três Porquinhos. Doc, o que é isso? Eu não conheço. Não sei, querida. Não sei também. Doc, não sei mesmo. D-O-K-I. Sei lá, às vezes fala diferente. D-O-K-I, não sei. É, Deve sei ser do Discovery Kids, alguma coisa assim. Esse eu não conheço, não. Não sei. Ok, vamos continuar aqui a participação. Tenho filho de 3 anos, tenho 3 filhos, sou cristã, mas tenho deixado minhas filhas muito expostas à televisão. Não, essa aqui nós já lemos já, desculpa, já lemos essa aqui, que a própria filhinha teve o discernimento, Sim. né, Aham. de sair fora. Boa tarde, qual o tipo de leitura indicada para criança, pastor Igor? Depende qual que é a idade. Não falou a idade, não. Aqui, ó, vou indicar para criança. Isso, já faz o mexão. O J5, se ela tiver a idade de 6 anos para cima, ela já pode começar a conhecer o J5, que são 5 jovens que são convocados por Jesus para lutarem contra o mal, e eles recebem poderes da armadura de Efésios, né? Eles têm um dispositivo que aciona a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz poderes da armadura de Efésios para eles. Pode ler a revista J5 também, que fala muito de Bíblia. Isso. Né? E temos hoje nós estamos tantas quantidades de Bíblias com leitura para criança, Com ilustração. né? Com ilustração e tudo. Então é um canal muito bom. Inclusive, Igor, já fala do seu programa Almanac. O Almanac, a gente fala sobre videogames, internet, televisão, séries de TV. E a gente traz, né, o conhecimento para o telespectador, quem produziu, por que produziu, qual é o objetivo daquele produto, e a gente traz uma elucidação da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação a esse tipo de produto, né? Então estamos trazendo o quê? Conhecimento para o telespectador, toda segunda-feira às 19h30, Almanac na Rede Super. Já bota seu filho para assistir o Almanac. E o Igor vai estar lá com esse tupete dele bonito para influenciar seu filho. Exatamente. E é tão interessante que na igreja a gente tem visto algumas coisas que os meninos nem querem vestir igual o pastor. Um dia desse aconteceu um fato lá na igreja, me contaram, eu morri de rir. Dentre tantos, né? O menininho falou assim, a mãe colocou uma roupa de herói nele, não vou usar essa roupa de herói para ir na igreja. Por quê, filho? Porque eu nunca vi o pastor Rony usando camisa de herói no culto. Eu até tenho, né? Qualquer dia eu vou com uma. E o menino não quis usar. O outro chegou no salão e falou pro barbeiro, corta meu cabelo igual do pastor Rony. O homem olhou pra cara do menino, não sei quem que é pastor Rony. Pastor Rony? Mãe, despela do lado, deixa um tupete, tá tudo certo. As crianças copiam, né? Glória a Deus. Até por isso, nós vamos encerrar com Provérbios 22:6. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. De todos vocês que mandaram o WhatsApp. Nem sempre dá para ler de todo mundo, mas muito obrigado. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar e jamais ela desviará dele. Isso é comprovado cientificamente, né? Aquilo que a criança aprende na sua infância vai formatar os pilares do seu caráter e vai influenciar toda a sua vida. Assim também a palavra nos ensina. Você que é pai, procure sempre viver um cristianismo autêntico, dê exemplo, se amem, trocam carícias e carinho perto dos seus filhos, para que eles aprendam o valor do amor, do respeito ao próximo, de como cuidar de uma mulher, cuidar de um homem, para que ele possa crescer e ser um adulto melhor e relevante para essa sociedade. A próxima geração, ela aguarda, vê em nós o exemplo. Como o Salmo nos ensina, né? Uma geração conta para outra geração a respeito das grandezas do seu Deus. Que você seja esse canal de Deus para levar a próxima geração a conhecer Deus. Seja um exemplo e seu filho vai crescer à sua cara. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.